Opa, seja bem-vindo. Essa aula que você vai assistir agora, ela é um corte da aula principal que tem 6 horas de duração. É uma aula completa de arboviroses para concursos públicos. Se você tiver interesse em ver o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui e na descrição deste vídeo também. Bem, vamos dando continuidade agora à parte teórica da nossa aula. Quais são as principais arboviroses no Brasil, professor? Bem, as principais arboviroses são todas transmitidas por esse nosso coleguinha aqui, o Aedes aegypti. E são quais? A dengue, a famosa dengue, o Zika vírus, a chikungunya e a febre amarela. A febre amarela já foi a principal doença causada pelo Aedes aegypti, mas desde que foi lançado a vacina contra a febre amarela, os índices de infecção por essa doença vem descendo, diminuindo ano após ano, e eu tenho fé que um dia a gente vai simplesmente extinguir de vez a febre amarela do Brasil. E as outras doenças, professor? Também, principalmente a dengue, que tem vacina nova e vacina nova não. Finalmente nós temos uma vacina que está sendo aplicada pelo SUS. Quando as vacinas entram no SUS, a coisa começa a andar para frente, né? Nós ainda não temos vacina da Zika e do chikungunya no momento em que eu gravo essa aula. Quem sabe no futuro nós não tenhamos também. Mas, enfim, essas são as principais arboviroses. Professor, tem outras arboviroses? Tem sim, mas essas são as principais arboviroses e é que provavelmente uma dessas vai cair na sua prova. Então, nessa videoaula, a gente vai se ater principalmente a essas doenças aqui. Posso falar de algumas outras, como eu já falei no início da aula? Posso, mas a gente vai se ater principalmente a essas 4 arboviroses. Bem, e o principal vetor dessas arboviroses é o Aedes aegypti. Professor, o principal ou o único? Não, o principal. Lembre-se que existe outro vetor, que é o Aedes albopictus, que também está no Brasil, em várias regiões, se eu não me engano, todas, na verdade. De onde é que veio o Aedes aegypti? O Aedes aegypti veio da África. Eu acho que eu estou aqui na frente do mapa. Mas dá para ver, né? Dá para ver. Enfim, o Aedes aegypti veio da o Aedes aegypti veio da África no período da escravidão, quando os europeus escravizavam os africanos e levavam para diversas regiões do mundo. Curiosamente, a palavra Aedes aegypti significa o odioso do Egito. E já dá uma ideia do porquê, né? Porque lá no Egito eles não eram muito fãs desse mosquito. Como foi que o inseto se espalhou para o resto do mundo? Enfim, como eu já disse, né, durante o período da escravidão, os europeus levavam os escravos tanto para a Europa como para várias outras áreas do mundo inteiro para vender às pessoas. E o mosquito ia lá nos navios? Não. Não era bem assim que ia acontecer. O que aconteceu é o seguinte: nos navios nós tínhamos então vários potes, né, que eles levavam água, e o mosquito ele coloca os ovos um pouquinho acima da água e espera-se então que a água cheie até esses ovos para que então eles eclodam e ali se desenvolvam. Mas em uma viagem você não vai colocando água, você vai retirando a água porque você vai bebendo, né? E os ovos conseguem resistir a períodos muito longos em ambiente seco, mais de um ano. Era mais do que o suficiente para chegar em qualquer local do mundo através dos navios. Então, quando se chegava em uma nova terra, que se ia utilizar novamente esses potes para armazenar água, eles enchiam e muitas vezes enchiam o suficiente para que os mosquitos ou para que os ovos conseguissem eclodir, e aí então os mosquitos se fixassem ou se espalhassem nas regiões em que eles eclodiam, inclusive aqui no Brasil. Professor, e a dengue em si? Calma aí, vamos explicar isso. Bem, as pessoas viam infectadas, né? E aí o mosquito, quando eclodia aqui, picava o humano, pegava a doença e assim ia espalhando. Mas, há também a questão do seguinte: alguns poucos ovos nas grandes, vamos chamar de ninhadas aqui, das posturas das fêmeas, já nascem infectados. É uma quantidade pequena,
mas já seria o suficiente para começar uma infecção aqui na região. Então nós temos essas duas opções, essas duas possibilidades, né? Os mosquitos eclodiam e picavam pessoas que ainda estavam infectadas e passavam para as próximas, e mosquitos que já nasciam com a doença e passavam para os humanos. Bem, uma outra curiosidade sobre o Aedes aegypti é que ele já foi eliminado aqui no Brasil. Bem, isso aconteceu lá na década de 1955. Foi uma grande campanha, promovida pelo Oswaldo Cruz. Eu não sei se vocês sabem quem ele é, mas ele é acho que foi o maior sanitarista aqui do Brasil. E ele fez uma campanha em nível, assim, meio que militar, no Brasil inteiro. E naquela época, como eu já tinha dito antes, o grande problema não era a dengue, mas sim a febre amarela, porque não existia eh, vacina naquela época, né? Então eles fizeram um esforço colossal para conseguir eliminar o Aedes aegypti no Brasil, e eles conseguiram. No ano de 1955, eles conseguiram erradicar o Aedes aegypti do Brasil e, com consequências, as arboviroses que estavam associadas a ele, que no momento era apenas não apenas, né, mas principalmente a febre amarela. Entretanto, todavia, o pessoal relaxou depois de um tempo, já que não via mais o mosquito, o pessoal não estava mais descendo e deixou para lá. Não demorou muito e o mosquito voltou a ser reintroduzido no Brasil e com ele as arboviroses associadas a ele. E em 1980, ou seja, nem 30 anos depois, a gente já começou a ter surtos de dengue agora, não mais de febre amarela. A febre amarela ainda era um problema, mas a gente começou então a ter surtos da dengue. Uma curiosidade a respeito das arboviroses aqui no Brasil é o nível de mortes que a gente teve em 2024. Bem, vamos começando pelo Zika vírus. O Zika não matou ninguém. Professor, se ele não matou ninguém, por que ele é considerado um dos principais arbovírus do Brasil? Bem, o principal problema do Zika não é, a questão da letalidade, mas sim o que ele causa nas gestantes, mais especificamente nos fetos das gestantes. Eu não sei se vocês lembram, mas, se não me engano, em 2015 a gente teve um surto no Brasil e muitas crianças nasceram com microcefalia. E naquela época não se sabia direito o que ia causar nas crianças. E hoje em dia a gente sabe, as crianças nascem ou crescem e se desenvolvem muito aquém do que se espera para uma criança normal. Então, por isso é considerada uma arbovirose muito importante e uma das principais do Brasil, e é por isso também que é mais um dos motivos para se combater o Aedes aegypti. Febre amarela, como eu disse, já foi a principal arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti e ano passado ainda conseguiu matar 30 pessoas devido ao arbovírus. Ah, por quê, professor? Provavelmente essas pessoas não estavam imunizadas, muito provavelmente. Como vocês devem saber, no Brasil a gente está vivendo um retrocesso em questão às vacinas. E não porque que não tem vacina, é porque começou -se a espalhar muitos boatos a respeito de vacinas, a maioria mentirosos, a maioria não, todos são mentirosos, e aí as pessoas estão com medo de se vacinarem. E, em consequência, algumas doenças que já estavam praticamente erradicadas no Brasil estão voltando a serem notificadas pelos órgãos de saúde. Bem, a chikungunya, que é a outra arbovirose, uma das principais, matou 161 pessoas, é um número já relevante, mas mesmo assim, o principal problema da chikungunya não é nem a letalidade, novamente, é as sequelas que ela deixa na pessoa. Eu conheço alguns amigos que tiveram a chikungunya em uma dessas vários surtos que teve no Brasil, e até hoje eles têm sequelas dessa doença, que são principalmente dores nas juntas, as pessoas ficam entrevadas o resto da vida. Em compensação, tem algumas pessoas que não têm nada, né, como toda doença, né. Mas aqueles que ficam com sequelas, infelizmente, ficam o resto da vida. E a dengue, que acabou superando tudo que se esperava ano passado e veio a óbito quase 6.000 pessoas devido ao vírus da dengue. É um número muito preocupante, mas que se espera, agora que está sendo distribuído a vacina, que se diminua com o passar do tempo, e eu tenho fé que a gente vai conseguir erradicar pelo menos o vírus da dengue no Brasil.
Bem, vamos falar um pouquinho sobre a biologia do Aedes aegypti, esse nosso camarada aí que está nas casas de todo mundo praticamente. Bem, eu acho que nessa altura do patamar dos seus estudos vocês já devam saber que apenas as fêmeas picam, os machos eles não precisam picar, sugar sangue dos humanos. Por quê? Porque na verdade os mosquitos se alimentam de seiva das plantas. Então, entre outras coisas, é importante que você também mantenha o seu quintal limpo, caso seja possível, sem presença de plantas, né? Porque isso é o alimento dos machos que vão cruzar com as fêmeas e das fêmeas também, enquanto elas não copulam com os machos. As fêmeas costumam pôr uma quantidade grande de ovos, de 60 a 120. Professor, eu vi em uma prova um número diferente. Vai ter isso. Mesmo na literatura, existem numerações diferentes para a quantidade que as fêmeas podem colocar. O importante você saber é que é uma quantidade relevante de algumas dezenas de ovos. Os ovos, como eu disse, resistem até 1 ano em sequidão, né, sequidão, na secura. Tá sequinho ali, ele consegue resistir, ó, muito tempo, 1 ano. Novamente, esse período pode haver variação de prova para prova e também de literatura para literatura. Eu já vi literaturas falando um período de tempo bem maior do que esse daqui, mas como eu só vi em muita literatura, eu prefiro não falar. Vamos deixar aqui que é 1 ano, que é o que geralmente cai nas provas. E, por fim, nós vemos a vida do Aedes aegypti. Ele tem todas as fases de um inseto normal. Ele vai começar com um ovo, depois do ovo ele vira uma larva, depois da larva ele vira uma pupa, e da pupa, finalmente, ele vira um adulto. O ovo, como eu já disse, pode viver até quase 1 ano. A larva, ela geralmente ela vive de 5 a 7 dias. Ele vai mudando ali os seus ínseres, ou seja, trocando de capinha, o seu exoesqueleto aqui, né, a sua pele, ele troca 4 vezes. São 4 ínseres. E depois disso, ele vira uma pupa, que é essa parte aqui que você está vendo aqui em cima, que é essa cabecinha de prego, né. Ele fica ali em cima da superfície da água, que ele precisa respirar, ele tem um sifão aqui, bem aqui, né, que ele puxa o oxigênio para poder respirar. A larva, ela consegue mergulhar e geralmente ela fica no mais fundo ali, se escondendo da claridade. Ela só sobe também para respirar um pouquinho e depois já era, né. Enfim, né, a pupa, ela vai levar ali uns 3 dias para então virar adulto. Quanto tempo o adulto pode viver? Bem, novamente esse é um número que varia de literatura para literatura, mas geralmente são uns 30 dias em ambiente natural, né. Em ambiente controlado, ou seja, em laboratório, ele pode viver meses e meses a fio. Enfim, esse período todo pode chegar a um valor um pouco maior ou um pouco menor. Se ele tiver em condições propícias, bem propícias, ou seja, na água tem os minerais, que minerais de alimento para a larva se desenvolver rapidamente, está em um ambiente quente, assim, esse período ele vai se encurtando, chegando a ser do ovo eclodir ao adulto em até 5 dias ou 7 dias. Se tiver em uma situação menos favorável, a larva demora um pouco mais para crescer e vai poder chegar até uns 15 dias. Enfim, o que importa você saber é que esse período pode ser bem rápido, que é o que geralmente cai nas provas. E como eu já disse, algumas das larvas já podem nascer infectadas pelo vírus da dengue. Mais algumas questões aqui para a gente fixar o conhecimento. Vamos lá, uma questão de 2018 da Banquibade, aplicada no concurso da Prefeitura de Ji-Paraná, em Roraima, para o cargo de agente de controle de endemias. No Brasil, a principal espécie vetora da dengue é o Aedes aegypti. Ok. A transmissão ocorre pela picada da fêmea no mosquito vetor. Ok, acabei de explicar isso. Sobre o Aedes aegypti, marque a alternativa correta. Certo, vamos lá. Letra A. Este vetor é mais lento e demora para voar para longe do alvo, pois repete rotas circulares ao redor do corpo e próximo a ambientes com iluminação artificial. Hum, Vamos analisar o resto. Letra B. Encontra-se espalhado em todos os continentes.
todos os continentes é muita gente, né? Mas enfim, com maior prevalência em regiões tropicais e descobriu que sua capacidade de detectar o odor humano é maior à noite. Ok, vamos para a letra C. Apresenta coloração, apresenta coloração amarronzada e deixa uma pequena marca vermelha na pele. Possui preferência por realizar picadas nos membros e na região do tórax. Região do tórax. Você já ouviu falar disso? Logo no tórax, que é facinho, né, de ele acessar e tal. Vamos lá, letra D. É originário da Ásia. Ele está falando aqui do Aedes aegypti. Prefere lugares como água limpa, sombreada e de baixo fluxo. Seu tamanho é proporcional a uma formiga e possui a parte posterior mais elevada. Tá. É originário da África. Possui a cor escura, rajado branco nas patas e corpo. O tamanho é pouco menor que um pernilongo comum. Bem, então nós chegamos aqui na nossa alternativa, que é a letra E. Vamos lá, primeiro, o Aedes aegypti, de fato, ele é originário da África. Ele possui uma cor escura e ele tem aquelas pintinhas brancas, que ele está falando aqui que é rajado de branco, né? Nas patas. Mas a gente tem também ali no corpo algumas manchinhas. Ah, e no corpo. Pronto. O tamanho é um pouco menor que um pernilongo comum. Olha, para mim, ao meu ver, o pernilongo e o mosquito da dengue têm o mesmo tamanho. Mas, né? Enfim, é isso aqui mesmo. É essa letra. Vamos lá. Vamos analisar algumas coisas das questões anteriores. É originário da Ásia? O Aedes aegypti não. O Aedes aegypti é da África. O mosquito que é originário da Ásia é o Aedes albopictus. Aí prefere lugares como água limpa? Ok, mas isso aqui é uma coisa que ele já superou. Antigamente ele só colocava os ovos em água limpa, isso já mudou. Agora ele coloca em qualquer água. Sombreada, sim. E de baixo fluxo, sim, ok. O tamanho é proporcional a uma formiga e possui parte posterior mais elevada. Essa. Agora a gente retornando com a aula agora sem a câmera, porque minha câmera simplesmente deu um problema e não quer mais conectar no PC, pelo menos por enquanto. Eu perdi a linha do raciocínio aqui, não sei mais o que é que diabo estava falando aqui sobre essa questão em específico. Então vamos passar para a próxima. Sim, a questão certa é a letra I. Vamos lá. Questão número 12 aqui, questão 2021 da banca Fundeb para o concurso da Prefeitura de Santa Vitória, em Minas Gerais, para o cargo de técnico em enfermagem. O mosquito Aedes aegypti, que deveria estar em itálico aqui, eu esqueci, transmissor da dengue, também é responsável por transmitir outras doenças. Qual dessas doenças não é transmitida pelo Aedes aegypti, que deveria estar em itálico aqui? Malária, chikungunya, zika vírus, febre amarela. É isso aí, né? São as principais arboviroses do Brasil. Quais são? Chikungunya, zika vírus, febre amarela e dengue. Só falta, aliás, a malária, que não é transmitida pelo Aedes aegypti. Então, a letra A é a nossa alternativa. Certo, só para lembrar, né, a malária ela é transmitida pelo mosquito Anopheles. Opa, vou falar aqui. Anopheles. E, na verdade, a malária ela é uma doença parasitária, né? É um parasitazinho chamado Plasmodium. Plasmodium. Ele tem Enfim, ele tem vários estágios, né, entre a fase infectante, a fase que ele se reproduz, enfim, merece um videozinho só para a malária. Eu não sei se eu já gravei uma aula especificamente só de malária, mas eu vou gravar porque é um tema complexo, para dizer no mínimo. Mas fica aí. Malária não é uma arbovirose, ela é uma infecção parasitária transmitida pelo agente Anopheles. Anopheles é um mosquitinho também, viu? Um díptero. E o agente etiológico é o parasita Plasmodium. Enfim, seguindo para frente.
Questão número 13, banca máxima de 2016, no concurso da Prefeitura de Fronteira, também Minas Gerais, para o cargo de agente de combate a endemias. A dispersão do Aedes aegypti a grandes distâncias se dá geralmente pelo transporte dos ovos e larvas nos recipientes tidos como os criadouros. Sobre a vida do mosquito adulto do Aedes aegypti, é correto afirmar, exceto a. Permanece em repouso na superfície interna do recipiente criadouro cerca de 24 horas até o endurecimento do exoesqueleto, ou do exoesqueleto, na verdade, externo e das asas. Só explicando aqui, como eu já disse, né? Esqueleto externo é o mesmo que exoesqueleto. B. Podem viver de 30 a 35 dias na natureza com mortalidade de 1% ao dia. C. Pode viver meses em laboratório, transmite o vírus da dengue, da zika, da chikungunya e também da febre amarela. Então, a letra D está correta. Aqui está certo. Nossa, mas que marcação terrível essa daqui, hein? Jesus, meu pai, isso aqui tá complicado. Vamos lá de novo aqui. Canetinha. Letra D está correto. Pode viver meses em laboratório. Está correto. Eu disse isso, aliás, lá no enunciado, não foi? No enunciado não, quando eu expliquei a teoria sobre o Aedes aegypti. Pode viver de 30 a 35 dias na natureza com mortalidade de 1% ao dia. Esse aqui está errado. Isso está errado aqui. Permanece em repouso na superfície interna do recipiente do criador cerca de 24 horas até o endurecimento do esqueleto externo e das asas. Isso aqui está correto também. Quando o mosquito sai ali da fase da pulpa, né? Tem aqui a pulpa, aqui o rabinho na pulpa e tal. Tem uns cabelinhos aqui. Ele vai sair daqui. O mosquito adulto. Olha o meu mosquito adulto aqui, com as suas asinhas. As asinhas ainda vão estar moles. E o exoesqueleto dele também vai estar mole ainda. Ele não consegue ainda se movimentar muito bem. Geralmente ele vai se grudar aqui, ele vai estar perto aqui de uma parede, alguma coisa assim. Ou ele pode só ficar em cima aqui da casca da pulpa, esperando o seu esqueleto endurecer para então começar a voar. E durante o voo ele já começa a acasalar. Se for uma fêmea, vai procurar um macho. Se for um macho, vai procurar uma fêmea para fazer a cópula, né? Mas, professor, por que a B está errada? A questão aqui de viver de 30 a 35 dias está correta, mas tenham atenção a um detalhe. Esse número pode variar conforme a prova e conforme a literatura que você lê. Eu já vi vários valores, de 30 a 40, alguns até mais baixo do que isso aqui. Mas isso aqui é irrelevante, porque esse número está dentro do que se espera para que o bicho viva na natureza. Já essa taxa de mortalidade de 1% ao dia, isso aqui está errado. O certo é uma taxa de 10%. Vamos colocar aqui. Uma taxa de 10% de mortalidade ao dia, que é o que a gente encontra na literatura. Ah, professor, mas isso aqui é 100% certo? Não, isso aqui é uma média, né? Vai ter dias que vai morrer 9%, vai ter dia que vai morrer 8%, vai ter dia que vai morrer 13%. Isso aqui é uma média, né? Vai variar conforme o local, enfim, vários fatores da natureza. O resto pode viver de vários meses em laboratório, certíssimo. Transmite o vírus, como eu disse, aqui também está certinho. E ainda tem a questão da febre amarela. Então só resta a letra B de errado. 14. Uma questão recente da Banca IBAD aplicado em 2024 no concurso da Prefeitura de Jaú, em Roraima, para o cargo de médico. Olha só, vocês vão ser médicos. Vamos lá. Sobre o ciclo da vida do Aedes aegypti, avalie as informações abaixo como verdadeiras ou falsas. Ok. O Aedes aegypti pode completar seu ciclo de vida em uma semana em condições climáticas favoráveis. Isso aqui é meio suspeito. Vamos lá. Os ovos do Aedes aegypti necessitam de água para eclodirem, correto? Porém, podem sobreviver por longos períodos em condições de seca. Corretíssimo. Essa aqui a gente já pode marcar como verdadeira. A outra ali a gente está em análise ainda. 3. Apenas as fêmeas do Aedes aegypti picam os humanos, correto? Pois necessitam de sangue para o desenvolvimento dos óvulos. Isso aqui também está corretíssimo. Então, só com duas aqui você já pode eliminar várias. Vamos ver as duas últimas sendo verdadeiras. Essa aqui, verdadeira e falsa. Então,
exclui. Verdadeiro e falso, exclui. Verdadeiro e falso, exclui. Falso, falso, exclui. Então só sobrou duas aqui com verdadeiro. Então a gente já encontrou a resposta aqui como sendo a letra E. Ele diz aqui que é falso e de fato é falso. Vamos lá. O Aedes aegypti pode completar seu ciclo de vida em uma semana em condições climáticas favoráveis. Favoráveis. Tá, vamos lá. Só para lembrar, o ciclo de vida do Aedes aegypti começa com um ovo. E aí o ovo pode viver vários dias a vários meses em condições de seca, né? Então não é uma condição favorável, é uma condição desfavorável. Mas uma condição favorável, a fêmea vai colocar lá e ele vai eclodir rapidamente e vai entrar na água. Então ele vira uma larva, certo? A larva, como eu disse, ela, em condições favoráveis, ela pode passar para o próximo estágio de 5 a 7 dias. Então aqui já ficaria muito apertado, né? Ficaria aqui 5 dias. Mas vamos dizer que em um caso muito especial, muito favorável mesmo, essa larva eclodiu em 3 dias aqui. Ou eclodiu não, virou pulpa, né? A pulpa do Aedes aegypti vai viver mais ou menos ali uns 3 dias até virar o mosquito adulto. Novamente, esse número aqui varia, pode ser de 3 dias, a 5 dias. Se for 3 dias, uma situação muito favorável. Já quem já tem, né, 3 mais 3 vai dar 6 dias. E, finalmente, ele vira o adulto. E aí, o adulto, como a gente viu na questão anterior, ele pode viver entre 30 a 35 dias em condições favoráveis. Em uma condição desfavorável, ele poderia morrer no primeiro dia, e aí completaria, de fato, umas 6, 7 dias aqui. Mas aí não bateria, porque não seria uma condição favorável, seria uma condição desfavorável nessa última etapa. Então, ele pode, de fato, chegar a esse número aqui, estipulado de 7 dias, mas não é em condições plenamente favoráveis. Tem que ter um deslize, né? Uma condição errada para que ele chegue nesse valor aqui. Então, por isso que nós encontramos a primeira alternativa aqui, a primeira afirmação como falsa. E aí, completa plenamente aqui. Falso, verdadeiro, verdadeiro. 15. Uma questão de 2017 aplicada pela banca Sebrasp para essa banca aqui que eu não conheço. Para esse órgão aqui, o tal RUB. Vamos lá. Com relação à questão do SUS e seus programas, julgue o próximo item. Lembrando que a Sebrasp costuma fazer questões que você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos ler a afirmativa, então? Apesar de a transmissão dos vírus da dengue ocorrer por meio da picada do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus, no Brasil essa transmissão ocorre exclusivamente pelo mosquito Aedes aegypti. Certo ou errado? Então, a banca colocou como sendo certo, mas eu discordo. Eu acho que, na verdade, isso aqui está errado. Por quê? Porque o albopictus também é um transmissor da dengue. E na literatura que eu li, dizia que ele transmite também. Não sei onde foi que a banca achou essa informação aqui, mas fica aí a nível de conhecimento que para a CESP, em 2017, ele considera que apenas o Aedes aegypti transmite a dengue. 16. Univida 2024, concurso de Bom Sucesso do Sul Paraná para o cargo de agente de combate às anemias. Lê as afirmativas abaixo acerca do Aedes aegypti. Primeira, a oviposição se dá mais frequentemente no começo da manhã. Ok. 2. A fêmea grávida é atraída por recipientes escuros e sombreados com superfície áspera nas quais deposita os ovos. Ok. 3. É grande a capacidade de dispersão do Aedes aegypti pelo voo, quando comparado com outras espécies. Ok. E 4. A dispersão do Aedes aegypti a grande distância se dá geralmente como resultado do transporte dos ovos e larvas em recipientes. Agora a gente vai dizer qual dessas questões está correta. Bem, vamos lá. Primeira, a oviposição se dá frequentemente no começo da manhã? Não. Geralmente é à tardezinha.
2. A fêmea grávida é atraída por recipientes escuros e sombreados, com superfície áspera, nas quais deposita os ovos. Certinho. Essa aqui está correta, verdadeira. 3. É grande a capacidade de dispersão do Aedes aegypti pelo voo, quando comparado a outras espécies. Esse aqui está errado, isso aqui é falso. O Aedes aegypti ele não tem uma grande capacidade assim de dispersão pelo voo. Dispersão é se espalhar, gente. Para quem não entendeu direitinho, é uma afirmativa. Ele geralmente tem uma dispersão maior, como está escrito aqui na 4, que é grandes distâncias, mas como resultado do transporte dos ovos e larvas em recipientes. Esse aqui é o principal meio de dispersão, pelo menos a grande distância do Aedes aegypti. Ah, professor, mas se ele não consegue se dispersar a grande distância, como é que ele se espalhou tanto assim pelo Brasil? Bem, pela grande quantidade de ovos que eles vão colocando e pelo transporte dos ovos em recipientes, né? Então, de pouquinho em pouquinho, eles foram espalhando-se pelo Brasil inteiro. Então, só sobrou aqui de verdadeiro, que é o que ele está pedindo aqui, alternativa 2 e alternativa 4. Tem essas opções? 2 e 4 apenas, letra B. Próxima, uma questão 2025, esse ano, pela banca Funesp, para o concurso de Sertãozinho, São Paulo, para o cargo de agente de vigilância, em saúde. A dengue tem como agente vetor mosquitos do gênero Aedes, sendo a espécie Aedes aegypti a mais importante na transmissão da doença. Ok, olha só. Aedes aegypti, só que tem um outro Aedes, né? O Aedes albopictus. E essa informação aqui está confirmando o que a gente viu como errado lá pela banca Sebrasp. Mas enfim, assinale a alternativa que descreve uma das características biológicas do Aedes aegypti. Ok, vamos lá. Possui 4 sorotipos, DEV1, DEV2, DEV3, DEV4, que podem infectar o ser humano. B. Produz um ruído facilmente captável pelo ouvido humano. C. Transmite o vírus após um repasto de sangue infectado depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca. D. Os ovos são depositados na água, principalmente em recipientes artificiais. E. É preto com listras brancas no tronco, na cabeça e nas pernas e tem 4 asas opacas. Ok, ele quer uma alternativa que descreva uma característica biológica. Vamos lá. Possui 4 sorotipos. Essa aqui está errada. Por quê? Porque isso aqui está descrevendo um vírus, não o Aedes aegypti, ou seja, não está descrevendo o mosquito, então descarta. B. Produz ruído facilmente captável pelo ouvido humano. Eu sei que muita gente se incomoda com aquele barulhozinho dos mosquitos no pé da orelha quando está dormindo, mas se você pensar assim, você consegue ouvir esse barulho de longe? Ou quando ele está passando a 1 metro de você? Não, geralmente não. Então isso aqui é uma extrapolação. Então isso aqui a gente pode considerar como errado. Transmite o vírus após o repasto do sangue infectado depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca? Sim, é isso aqui. A mosquita, né, como vamos chamar aqui, o mosquito fêmea, vai ingerir o sangue infectado e esse sangue lá dentro dela vai ser, como é que se diz? Vai infectar ela e meio que vai ter uma incubação ali dentro e o vírus vai se espalhando nela até chegar nas glândulas salivares. Somente nesse ponto é que ela consegue passar para frente o vírus da dengue, e isso demora de 8 a 12 dias, dependendo do espécime, né? Então essa aqui está perfeita. D. Os ovos depositados na água, principalmente em recipientes artificiais. Tá certo, vamos lá. O que é que tem de errado nessa questão aqui? Aqui, ó, os ovos são depositados onde? Na água. Não, os ovos não são depositados na água. Eles são depositados nas beiradas ali do recipiente, né? Por exemplo, em um vaso, vamos fazer um vaso aqui já que eu não estou aparecendo. Nós temos o vaso aqui, nós temos a água aqui, a mosquitinha vai vir e vai depositar o ovo aqui, um pouquinho acima da linha da água. O que é que ela espera? Ela espera que em algum momento vai chover
ou vai, né, chegar mais água aqui dentro, e esse nível dessa água vai subir até aqui para que então a larva saia do ovo, ecloda nesse caso, né, e passe a viver aqui nessa água. Essa é a estratégia. Se simplesmente secar, o ovo pode esperar, como a gente já viu, até um ano aqui nesse recipiente, esperando que haja água e então possa vir a eclodir. Então o erro aqui é dizer que ela deposita o ovo na água. Não, não é na água, é na parede do recipiente. Na letra E, ele diz o seguinte: ele é preto com listas brancas no tronco, na cabeça e nas pernas. Isso aqui está perfeito. O que é que tem de errado? Isso aqui tem 4 asas opacas. Alexandre, professor, mas os insetos não têm 4 asas? Deixa eu mostrar uma imagem para vocês entenderem. Como eu disse, a resposta certa é a nossa letra C, mas eu vou mostrar aqui uma imagem. Olha só, essa aqui é uma ilustração do Aedes aegypti. Ele é preto com listas brancas, né? Como está aqui, mas veja só, ele tem apenas 2 pares de asas. Como a gente conhece, asas por asas, né? Isso aqui é uma característica dos insetos dípteros. É uma característica biológica, aliás. Mas, professor, eu já ouvi falar que os insetos têm 2 pares de asas, né? Ou seja, 4 asas. Então, nos dípteros, nós temos isso aqui, que são os halteres, ou balancins, dependendo da literatura que você lê. Essas asas modificadas, elas ficam aqui girando. Elas não servem para voar, então elas não são asas de verdade. Isso aqui garante estabilidade ao voo desses dípteros, né? Por exemplo, as moscas também são dípteras, e tanto as moscas como os mosquitos conseguem pousar em absolutamente qualquer posição sem nenhum problema por causa desses halteres aqui, ou balancins, ou, enfim, né? Essas asas modificadas que não são chamadas de asas aqui na nossa questão, como a gente viu aqui. E por isso que foi considerada errada aqui. Então ele dá aqui, né, para confirmar que não é asa que ele está falando, ele fala asas opacas, né? Opacas que ele está falando são essas asas tradicionais aqui, né? Uma asa meio que transparente. Se você fosse considerar que esse outro par de asas modificados, como disse, são asas modificadas, então não bate com a descrição que ele deu. Por isso que está errado. Bem, depois dessa explicação de biologia, vamos para a próxima questão. 18. Concurso de 2016, aplicado pela banca Amel SC, Prefeitura de Palma, Sola, Santa Catarina, Fiscal de Vigilância Sanitária. A transmissão da dengue se faz pela picada do mosquito Aedes aegypti, no ciclo ser humano, Aedes aegypti, ser humano. Após um repasse de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus depois de... Eita, acabei de explicar, não foi? 3 a 5 dias, 5 a 8 dias, 8 a 12 dias, de 2 a 15 dias de incubação extrínseca. Como eu acabei de falar, né? É a letra C, de 8 a 12 dias. Aqui não tem nem o que explicar muito. Próxima questão. Concurso aplicado... Questão de 2016, aplicado pela banca Funesp, no concurso da Prefeitura de Barreto, São Paulo, para o cargo de técnico de laboratório. O Aedes aegypti e Aedes albopictus são espécies de mosquitos exóticos, originários, respectivamente, da Ásia, Europa, África, Nova Guiné, América do Norte e Ásia, América do Sul, América Central, África e Ásia. Bem, se vocês lembram direitinho da explicação, a letra correta aqui é a letra E. O Aedes aegypti, como eu disse lá no início da explicação, o Aedes aegypti vem da África e o Aedes albopictus vem da Ásia. De fato, os dois são mosquitos exóticos, não são naturais aqui das Américas. Por isso que a letra E é a correta. Próxima questão de 2019 da GSA Concursos, no concurso da Prefeitura de União do Oeste de Santa Catarina. Agente de combate a endemias. Okay. O ovo do Aedes aegypti suporta um longo período sobrevivendo à seca e, no momento em que o local ou o recipiente receber a água, ele volta a ficar ativo. Ok. No seu ciclo de vida, o Aedes aegypti apresenta 4 fases. São elas. Eu expliquei isso em uma questão anterior, né? Vamos lá, só para lembrar. As fases são: a primeira, ovo. A segunda é a larva.
A larva tem vários estágios, na verdade são 4 estágios, mas enfim, ovo, larva, e aí terceira é a pupa, no qual ele passa mais ou menos uns 3 dias, e finalmente o adulto. Vamos ver aqui. Ovo, filhote, errado, pupa e adulto. Ovo, larva, filhote, errado, adulto. Ovo, larva, adultos. Fase reprodutiva. A fase reprodutiva se dá no período que ele é adulto. Então, errado, isso aqui. Ovo, larva, pupa, adulto. Perfeito. Aqui nós temos a questão. Nenhuma das respostas está correta. Então, letra D é a certa. Gente, só para lembrar que isso aqui é um corte da videoaula completa que tem 6 horas de duração. Arboviroses para concursos públicos. Deve ser a aula mais completa que tem aqui no YouTube. E se você tem interesse também, eu produzi um livro a partir dessa videoaula, que eu vou estar deixando na descrição deste vídeo aqui.